Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma aula de processo penal aqui no canal do Concurseiro Pro, nessa reta final. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Vilela, eu sou professor aqui do Concurseiro Pro, sou escrivão de polícia no edital de 2018 e recentemente aprovado para delegado investigador no edital de 2022. Meu Instagram está aí na tela para vocês, me sigam lá, todo dia praticamente eu posto dica de questões que podem aparecer na prova de vocês, que tem alta probabilidade, assuntos que a Vunesp gosta bastante, então a chance de aparecer na sua prova é grande, então só seguir lá e acompanhar as dicas. Dicas anteriores estão lá nos destaques, tá? Só ir acompanhando. Então vamos começar a aula aqui, sem mais enrolações. Começar com inquérito. Sobre inquérito policial, o que eu quero deixar claro para vocês? Tem uma aula completa no canal aqui do Concurseiro Pro. Pedi para expor a descrição, o link aqui na descrição. Então, quem quiser ver a aula totalmente completa de inquérito policial, é só clicar no link após a aula e acompanhar. É um tema que vai aparecer na prova de vocês, então o ideal é ver essa aula completa, conjugar essa aula de reta final com a aula de inquérito. Eu não coloquei tanta coisa de inquérito aqui, já que tem uma aula lá aqui no canal do Concurseiro Pro. Vamos lá, características do inquérito policial. Mnemônico, é idoso, é um procedimento escrito, porque todos os atos do inquérito policial devem ser reduzidos a termo, deverão ser reduzidos a termo. Inquisitivo, por quê? Porque a concentração de poder está na mão de uma única autoridade, que é a autoridade policial. Então, o contraditório e ampla defesa não são plenos, tá? Não tem contraditório e ampla defesa plenos. Destaquei no tocante à característica do inquisitivo, o artigo 14, que o ofendido e investigado pode requerer ao delegado a realização de diligências, mas o delegado atenderá ou não, conforme o seu juízo, pois o inquérito é um procedimento discricionário, veremos mais à frente. Exemplo, o investigado ou ofendido requereu a oitiva de alguma testemunha, entenderam? Aí o delegado irá avaliar esse requerimento. Eu quero falar também do artigo 155 do CPP, que em razão dessa inquisitoriedade do inquérito policial, os elementos colhidos na fase de inquérito, eles não servirão como fundamento exclusivo para uma decisão judicial em razão dessa natureza inquisitiva, onde não há contraditório e ampla defesa plenos, a não ser os chamados elementos migratórios, provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Veremos mais à frente no assunto provas. No tocante ao tema inquisitivo ainda, eu trouxe a súmula vinculante 14, ela é muito importante, cai muito em prova, pode aparecer em discursiva, pode aparecer na fase objetiva, em razão da importância dessas polícias que vão prestar esse tribunal de polícia, fiquem atentos. No momento, a gente tem que dar acesso aos autos, ao advogado, no nosso cotidiano, então tem maior probabilidade de não. Ter amplo acesso aos elementos de prova que já foram. Fiquem atentos à súmula vinculante 14. Continuando. Ele é um procedimento dispensável, embora na maioria das vezes, na prática, vai ter um inquérito policial,
mas tanto a vítima numa ação penal privada quanto o Ministério Público na ação penal pública, eles podem já ter os elementos de informação, que é a chamada justa causa para ingressar com a ação penal, prova da materialidade, indício de autoria, isso é a justa causa, e já ingressar com a ação independentemente de um inquérito policial. Ele é oficioso, barra obrigatório, porque a autoridade policial tem o dever de instaurar inquérito quando constatar indício da prática de um crime em crimes de ação penal pública incondicionada. Sigiloso, por que sigiloso? Porque o seu delegado deve assegurar o sigilo necessário para a elucidação, para a investigação do fato. Artigo 20 do Código de Processo Penal. Esse sigilo não se aplica ao juiz MP, e é importante observar novamente a súmula vinculante 14, que garante o acesso ao defensor aos elementos de prova já documentados, tá? Se desrespeitar a súmula vinculante 14, cabe mandado de segurança, pois é um direito líquido e certo do defensor, ou reclamação constitucional. Oficial, por que é um procedimento oficial? Porque o inquérito é instaurado e presidido pela autoridade policial, que é um agente público do Estado, que integra a administração pública. Ficou claro? Continuando nas características. Outras características, além do idoso. Indisponível, cai demais a característica da indisponibilidade, que o inquérito policial não poderá ser arquivado pelo delegado de polícia. Professor, então, quem arquiva? Aula do inquérito policial, eu falo muito bem sobre isso, então não deixe de assistir a aula completa sobre o inquérito policial. Discricionário, eu falei anteriormente, que a autoridade policial tem esse juízo de conveniência e oportunidade sobre as diligências que serão realizadas. Então, a gente tem um rol exemplificativo no artigo 6º, não é necessário seguir ele por completo, o delegado de polícia pode entender por uma ou outra diligência. Vou dar um exemplo, não necessariamente o interrogatório tem que ser o último ato do inquérito policial. Às vezes o delegado entende que seja conveniente e ouvir o investigado, o indiciado, anteriormente a alguma testemunha, por exemplo. Temporário, por quê? Prazo. Indiciado preso, prazo de 10 dias, lembrando que é um prazo material. Inclui nesse cômputo o dia da prisão. Trouxe um exemplo para vocês aí. Indiciado solto, prazo de 30 dias, sendo um prazo processual, tá? Trouxe o artigo 10 aí, que cai demais. Então, consegui falar um pouco das características e sobre prazo na regra geral. Lembrando que a aula completa está o link aqui na descrição. Assistam depois dessa aula para ter uma aula completa de revisão. Vamos fazer a questão agora? Acho que foi a última questão de inquérito. Isso mesmo. De acordo com a regra do artigo 10 CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de, se o indiciado estiver preso. 10 dias, então. Lembre, indiciado preso, 10 dias. Indiciado solto, que é a outra lacuna da questão, prazo de 30 dias. Portanto, gabarito letra C. Continuando. Agora, sobre ação penal, tá? Trouxe duas questões sobre ação penal, uma revisão praticamente completa de ação penal para vocês. Primeiro, o que é ação penal? Vamos ver o conceito. Trata-se do instrumento que impulsiona e inicia a jurisdição penal, permitindo que o Estado, por meio do juiz, exerça o ius puniendi e aplique a lei penal ao caso concreto, tá? Esse é o conceito de ação penal, que se divide em duas grandes espécies, quais sejam a ação penal pública incondicionada ou condicionada, ou ação penal privada. A ação penal privada se subdivide em várias subespécies, exclusiva, personalíssima ou ação penal privada subsidiária da pública. Agora a gente vai ver atentamente cada uma dessas subespécies, tá? Ação penal pública incondicionada. Essa independe de qualquer condição, tá? Então, presentes os requisitos, a justa causa, o delegado de polícia deve instaurar inquérito policial, independentemente de qualquer condição,
E o Ministério Público também presencia a justa causa, prova da materialidade e indício de autoria, também pode ingressar com ação penal, independentemente de qualquer condição. Diferentemente da ação penal condicionada, que se subdivide em requisição do ministro da Justiça, lembrando que não tem prazo, pode ser oferecida a requisição enquanto não extinta a punibilidade, e por representação do ofendido, que é a vítima, ou do seu representante legal. O prazo, lembrando que é decadencial de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria, e não do crime, é do conhecimento da autoria. Cabe retratação da representação, professor? Sim, até o oferecimento da denúncia. Decora essa palavra-chave. Até o oferecimento da denúncia. A VUNESP vai confundir vocês e vai ter que colocar até o recebimento da denúncia, mas não é até o oferecimento. Professor, qual a natureza jurídica da requisição / representação? Trata-se de uma condição de procedibilidade, tá? É perigoso aparecer essa natureza jurídica como possível discursiva, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês. Lembrando que a ação penal pública inicia-se por meio de uma denúncia do Ministério Público, ao contrário da ação penal privada, que inicia-se por meio de queixa-crime. Vamos falar agora de ação penal privada, começando pela exclusiva, que é a regra, né, no nosso ordenamento jurídico. Temos a exclusiva e a personalíssima, além da subsidiária da pública, que tem certas particularidades. Então, na exclusiva, o direito de queixa passa aos sucessores, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, esse mnemônico é muito usado no mundo jurídico. Então, passa aos sucessores e também pode ser feito pelo representante legal. Ao contrário da personalíssima, que o direito de queixa não passa aos sucessores e também não pode ser exercido pelo representante legal. Temos só um crime no nosso ordenamento jurídico, que é de ação penal privada personalíssima. Qual que é? O artigo 236 do CP, do Código Penal, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, tá? Agora, a ação penal privada subsidiária da pública, está no artigo 5º da Constituição, também está no Código de Processo Penal, então é um direito individual do ofendido ou do seu representante legal. Ocorre em caso de inércia do MP, quando ele não oferece a denúncia dentro do prazo legal. Qual que é esse prazo, professor? Eu decorei como metade do inquérito, tá? 10 dias preso no inquérito, 5 dias para ele denunciar indiciado preso e 15 dias indiciado solto, que é a metade do inquérito, que é de 30 dias. Então, decora a metade do inquérito. Decorou do inquérito, vocês acertam o prazo de denúncia, tá? Então, decorou o inquérito, coloca metade que vocês acertam a denúncia. E qual que é esse prazo para ele exercer o direito de queixa subsidiária? Para exercer a ação penal privada subsidiária da pública? É o prazo de 6 meses a contar do término do prazo do MP. É o chamado queixa-crime subsidiária, tá? Professor, mas e aí, se o cara não oferece a queixa-crime, vai ser extinto a punibilidade? Não, o MP continua tendo prazo para denunciar, para oferecer denúncia, enquanto o crime não estiver prescrito, enquanto não extinta a punibilidade. Professor, se o MP promover arquivamento ou requerer novas diligências, isso não autoriza a ação penal privada subsidiária, ele não está inerte, é só em caso de inércia. Se ele se manifestar, não tem inércia. E qual é a atuação do MP na ação penal privada subsidiária? Saiu priva aí, mas o correto é privada, tá? Perdoe pelo erro. Aditar a queixa, repudiar a queixa ou retomar a ação como parte principal em caso de certa negligência desídia do querelante, tá? Agora, eu quero falar com vocês sobre institutos que são muito importantes na ação penal privada exclusiva. Temos a renúncia, que é antes do ajuizamento da ação penal, e se oferecida a um dos infratores, se estenderá a todos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tício e Mévio me injuriaram, ação penal privada. Se eu renunciar a direito de queixa em relação a Mévio, se estende a Tício, tá? Isso decorre do princípio da indivisibilidade da ação penal. Então, nesse caso, não depende de aceitação nem de Tício nem de Mévio. É um ato unilateral que extingue a punibilidade, caso eu renuncie, tá?
Outro instituto que cai bastante, perdão do ofendido. É depois do ajuizamento da ação penal. Ele pode ser expresso ou tácito. Exemplo de um perdão tácito, professor. Tice e Meve me injuriaram, entrei com uma queixa-crime contra eles. Só que após o processo virei amigo dos dois, comecei a sair em bares com ambos. Isso é um perdão tácito, tá? Da mesma forma, ele se estende a todos em razão do princípio já citado e depende de aceitação, é um ato bilateral, então, diferentemente da renúncia. E se um dos querelados não aceita? Vamos supor que Tício aceita e Mévio não aceita. Não prejudica o direito de Tício, só vai continuação em relação a Mévio, tá? Professor, mas por que Mévio não aceitaria? Porque talvez ele queira provar a inocência e talvez porque ele queira, com base numa absolvição, promover uma ação indenizatória em relação a mim, tá? É um dos motivos, por exemplo, a pessoa não aceitar o perdão. Perempção, essa cai demais, é uma penalidade pela negligência do querelante, que é a vítima, e extingue a punibilidade do querelado, que é o autor, tá? Então, decorre de uma desídia do querelante, uma negligência do querelante na condução da ação. Eu trouxe as hipóteses legais para vocês. O querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Se faleceu o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, os sucessores não compareceram para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias. Professor, quem é os sucessores? CAD novamente. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá? O querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato que deve estar presente, exemplo, audiência de instrução, ele tem que estar presente. Se ele não se comparece sem um motivo justo, ocorre a perempção. O querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais também causa perempção, e se for pessoa jurídica, extinguir sem deixar sucessor. Voltando para a gente realizar aqui as questões, vou deixar vocês lerem aí, enquanto eu tomo uma água. Vamos lá. Nos crimes de ação, tananã, essa é promovida por denúncia do Ministério Público. Se é por denúncia, qual ação que é? Ação pública, tá? Continuando, mas dependerá quando a lei exigir de tananã do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça, tá? Ou de tananã do ofendido. Do ofendido é representação. Portanto, resposta certa, letra D, tá? 3. Quando o querelante deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, dá-se a, acabamos de ver, perempção, gabarito, letra B. Então, ótima questão para revisar o Instituto da Perempção, que cai bastante. Agora, trouxe duas questões de teoria geral da prova. Vamos começar. Teoria geral da prova agora. Tema que tem total relação com a polícia judiciária, que é a polícia civil. Então, é um tema que a gente, tanto o escrivão quanto o investigador, vão lidar no seu cotidiano. Então, pode aparecer muito numa prova discursiva. E investigadores, fiquem atentos quanto ao assunto prova, porque vocês trabalham a todo momento com a produção probatória, tá? Vamos lá, sistema adotado quanto à apreciação da prova. Qual que é a regra do nosso ordenamento jurídico? É o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional. O que é esse sistema, professor? O juiz é livre para valorar a prova da forma que entender conveniente, desde que motive a sua decisão, desde que motive o que levou a se convencer daquela forma, tá? Trouxe aí para vocês. Mas tem exceção, professor? Tem exceção. Prova tarifada em íntima convicção. A prova tarifada é adotada em alguns casos, como o estado das pessoas. Trouxe aí um exemplo, como que a morte só pode ser provada para extinção da prioridade por meio da certidão de óbito.
Exame de corpo de delito dos crimes que deixam vestígio tem a sua obrigatoriedade, chamados crimes não transeuntes, questão de prova oral. Professor, o que é crime não transeunte? Crime transeunte é aquele que não deixa vestígios, tá? Isso é pergunta de prova oral, fiquem atentos quando vocês chegarem nessa fase. Sistema da íntima convicção, que é adotado nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, por meio dos jurados. Os jurados não precisam motivar suas decisões, eles respondem os quesitos, tá? Sem necessidade de justificativa. Então, exceção, prova tarifada, adotada em alguns casos, trouxe 2 exemplos para vocês, e íntima convicção, adotado pelos jurados no Tribunal do Júri. Base legal do sistema do livre convencimento motivado, artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, lembrando, em contraditório judicial. Lá nos elementos informativos colhidos na investigação, não há possibilidade de fundamentar exclusivamente. Isso traz o valor probatório relativo do inquérito policial. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que já falamos, são chamados elementos migratórios. Aproveitando, diferencia elementos de informação de prova. Elementos de informação, elementos informativos são aqueles escolhidos durante a fase investigativa, sem o crivo do contraditório e ampla defesa. Já a prova é produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tá? Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. É o chamado sistema da prova tarifada que eu trouxe para vocês. Vamos falar dos elementos migratórios. Antes, só uma coisa que eu lembrei agora, o artigo 155 foi tema de pergunta da minha prova oral, investigador 2022. O examinador me fez a seguinte pergunta. Candidato, como foi a pergunta? Só lembrando aqui. Candidato, o juiz pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos escolhidos na investigação? Resposta, não, excelência, pois, segundo o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele não pode fundamentar sua decisão de forma exclusiva nos elementos informativos colhidos na investigação, mas há exceções, que são as chamadas provas, os chamados elementos migratórios, excelência, quais sejam provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, se caiu uma pergunta dessa para vocês, resposta bem objetiva, abordando todo o artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? Vamos falar das provas cautelares. As provas cautelares é que ela tem um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, tá? Elas dependem de autorização judicial e seu contraditório é postergado, diferido, só após a produção que vai ser aberto vista para o advogado, o indiciado, para ele apresentar a sua versão a respeito dos fatos. Exemplo clássico, interceptação telefônica, um exemplo de meio de obtenção de prova cautelar, tá? Dando um exemplo para vocês, trabalho aqui em Colina, vamos supor que ontem teve um homicídio. Essa interceptação telefônica ela tem que ser feita de forma rápida, para tentar obter uma conversa dele com algum comparsa, o suspeito com outro comparsa, confessando o crime. Então, essa prova é cautelar, porque há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo. Provas não repetíveis, o nome é autoexplicativo, é aquela que produzida uma vez não pode ser produzida novamente, não depende de autorização judicial e também tem um contraditório diferido. Exemplo clássico, exame de corpo de delito realizado na lesão da vítima, numa escoriação, essa lesão vai sumir, então não é possível repetir o exame. Exame perinecroscópico, exame realizado em volta do corpo, em um homicídio, também só vai poder ser realizado uma vez, depois, obviamente, o corpo vai ser enterrado e os vestígios irão desaparecer. Então, ele faz no momento que a polícia é acionada, a polícia científica é acionada, os peritos. Letra C, prova antecipada, tá? O que é a prova antecipada? Aquela que é realizada em momento distinto daquele previsto em lei. Qual que é o previsto em lei? A audiência de instrução e julgamento. Por que faz em momento
anterior, em razão do risco do perecimento da fonte de prova, lembrando que na prova antecipada o contraditório é real, pois é feito na presença do juiz, defesa e acusação. Exemplo, testemunho em fase terminal, testemunho que está morrendo. Então, antecipa a prova com um momento distinto da audiência de instrução e julgamento, tá? Vedação da prova ilícita. Isso cai demais. Está lá no artigo 5º, está no artigo 157 do Código de Processo Penal. Qual é o conceito de prova ilícita? Conceito legal. Prova ilícita é aquela que viola a norma constitucional e legal. Conceito doutrinário. A doutrina faz uma bifurcação do conceito de prova ilícita, considerando que prova ilícita é aquela que viola o direito material, ou seja, o Código Penal, a legislação penal especial ou a Constituição. Trouxe um exemplo para vocês: confissão mediante tortura, interceptação telefônica sem autorização judicial é outro exemplo de prova ilícita. Já a prova ilegítima é aquela que ofende o direito processual penal. Trouxe um exemplo para vocês, exemplo clássico. Quando não há perito oficial, a prova deve ser realizada a perícia, né, deve ser realizada por 2 peritos não oficiais. Se ela for feita só por um perito não oficial, isso é um exemplo de prova ilegítima. Mas o Código de Processo Penal não faz distinção entre prova ilícita e prova legítima, sendo que se ambas forem produzidas, elas deverão ser desentranhadas dos autos. Elas não podem ser produzidas, tá? Continuando, a chamada agora prova ilícita por derivação. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é isso? É aquela prova que, embora seja lícita em sua essência, ela tem um nexo causal com uma prova ilícita. Por isso, ela é chamada de prova ilícita por derivação. Trouxe o exemplo para vocês. Interceptação telefônica sem autorização judicial. Isso é uma prova ilícita, tá? Mas vamos por meio dessa prova ilícita, eu descubro uma testemunha que dá seu depoimento de forma válida, sem nenhum tipo de coação, depoimento totalmente lícito em sua essência. Mas em razão dela ter esse nexo causal com a prova ilícita, esse depoimento é uma prova ilícita por derivação, tá? Em razão da interceptação telefônica ilegal. Temos exceções legais à teoria dos frutos? Temos. Trouxe a exceção legal trazida do nosso ordenamento jurídico, que é a teoria da fonte dependente. A fonte dependente é quando você consegue, usando os trâmites típicos de praxe de uma investigação, conduzir ao fato que é o objeto da prova. Trouxe um exemplo para vocês. Essa testemunha, vamos supor que a gente chegaria até ela porque tem uma colaboração premiada em andamento, uma colaboração válida, e o colaborador cita essa testemunha. Então, surge nesse momento uma fonte independente da prova ilícita, que é a interceptação telefônica. Entendeu? Juntei os 2 exemplos para ficar bem claro. Trouxe aí o artigo 157, porque cai muito a letra de lei, para vocês lerem aí, ficar fácil a leitura posteriormente. Tem o artigo 157, fala que a prova ilícita deve ser desentranhada dos autos, fala que as provas ilícitas também são inadmissíveis, as provas derivadas da ilícita, parágrafo 1º, traz as exceções, quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova derivada, ou fonte dependente, o parágrafo 2º, trazendo o conceito legal de fonte independente, tá? Acho que acabou a teoria geral da prova. Vamos responder as questões. Tomar uma água antes, enquanto vocês leem. Vamos lá? Questão Novo Nesto, 2013, escrivão. Muito boa para revisar o artigo 155. Artigo 155, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Não podemos fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação. Letra A, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis apenas. Já vou direto para a nossa resposta, porque está errada, porque está incompleta. O correto é a letra E,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Em todas faltou alguma, tá? Então, gabarito, letra E, é a resposta completa. Dá um tempinho para vocês lerem também. Vamos lá. A estrita disciplina do artigo 157 do CPP, no que concerne às provas ilícitas, determina que elas são. Letra E. Nosso gabarito, inadmissíveis devem ser desentranhadas do processo. Ele pediu a estrita disciplina, então quer a legalidade, bem prova VUNESP. Então, letra E, inadmissíveis devem ser desentranhadas do processo. É exatamente isso que diz o artigo 157. Mas eu quero falar com vocês nessa questão, eu resselecionei ela em razão disso, no seguinte motivo. Quem conhece doutrina talvez erraria por saber doutrina. Vamos ver a letra B. As provas ilícitas são inadmissíveis para condenação, mas podem motivar eventual absolvição. Sim, doutrina defende isso, pelo princípio da proporcionalidade. Entre uma prova ilícita e a liberdade / absolvição do réu, deve prevalecer a liberdade / absolvição, um critério de ponderação entre bens jurídicos, tá? Então, a letra B seria certa pela doutrina majoritária, mas ela está equivocada, pois pediu a estrita disciplina do artigo 157 do Código de Processo Penal. Provas em espécie agora. Vamos lá. Trouxe as provas em espécie com maior chance de cair, e a que mais cai, com certeza, exame de corpo de delito. A que mais cai no objetivo e também na prova oral, tá? Na prova oral cai demais. O que é o exame de corpo de delito? É uma perícia que a finalidade dela, o grande objetivo é comprovar a materialidade, a existência nas infrações que deixam vestígio, ou seja, infrações não transeuntes, que já falamos. Então, ela visa sempre comprovar a existência de um crime. Professor, dê um exemplo de crime transeunte, que é aquele que não deixa vestígios. Um exemplo de crime transeunte é a injúria praticada de forma verbal, pois ela não deixa vestígios. Duas espécies. Direto, quando ela é realizado diretamente sobre o vestígio deixado. Exemplo, o médico legista fazer o exame sobre a lesão deixada na vítima, uma escoriação, por exemplo. E o indireto, quando o perito realiza com base em informações verossímeis fornecidas a ele, uma prova testemunhal, um prontuário médico da vítima. O prontuário médico eu trouxe como exemplo que eu uso muito, o exame de corpo de delito indireto no meu dia a dia, para evitar mesmo a revitimização, a vítima ter que ir até Barretos, que é onde fica o ML na minha seccional. Então, eu peço o prontuário médico dela no pronto atendimento e envio ao médico legista para fazer o exame de corpo de delito indireto. É uma prova obrigatória, professor? Sim, via de regra obrigatória nos crimes que deixam vestígios. E se sumir os vestígios, professor, a prova testemunhal pode sofrer a falta. A confissão, nunca, tá? Isso cai demais em prova. Continuando, trouxe os artigos mais importantes do exame de corpo de delito. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Isso mostra a obrigatoriedade do exame de corpo de delito, tá? Indispensável. Não pode suprir a confissão do acusado, tá? Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva. Agora, quer saber quando vai ser prioritário o exame de corpo de delito? Decorem quando envolver vulneráveis, tá? Aqueles que necessitam de uma maior proteção do Estado. Violência doméstica familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Esse parágrafo único caiu na última prova do investigador, então ficar atentos com ele. Artigo 167, tá?
Outro artigo importante do exame de corpo de delito. Não sendo possível exame de corpo de delito, por haver desaparecido vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. A prova testemunhal supre se desaparecer, a confissão nunca, tá? Prova testemunhal. O que é a prova testemunhal? É um meio de prova em que uma pessoa é chamada para dar sua versão sobre o que percebeu pelos seus sentidos. O que ela viu, ouviu, tocou, cheirou. Normalmente, uma testemunha irá depor sobre o que ela viu e ouviu, tá? Quem pode ser testemunha, professor? Regra geral, qualquer pessoa. Artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha, mas há pessoas proibidas de depor. E quem são? São aquelas que, em razão do seu ofício ou profissão, elas devam guardar segredo. Psicólogo, advogado, padre, são tudo exemplos de pessoas proibidas de depor. Artigo 207. São proibidas de depor pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredos. Tem exceção? Sim, se eles obrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu depoimento. Testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade, tá? Mas quem não presta esse compromisso, chamado pela doutrina de informantes, os menores de 14 anos, doentes, deficientes mentais, ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge anexado, o irmão, pai, a mãe ou filha do tio do acusado. Ou seja, parentes do acusado não prestam compromisso, são informantes. Pelo seu artigo 208, não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206, que trata dos parentes do acusado, tá? Quem pode se eximir de depor? Acabamos de falar deles, os parentes. Eles não têm, eles podem se eximir dessa obrigação de depor, tá? Tem exceção, professor? Tem sim. Quando não for possível integrar a prova do fato por outros meios. Então, nesse caso, eles vão depor, mas não se presta o compromisso, serão informantes, tá? Reconhecimento de pessoas. Vocês precisam decorar esse procedimento, tá? Principalmente quem vai prestar para escrivão, porque a gente tem que seguir esse procedimento no dia a dia. Recentemente, recebi e-mail do diretor, o delegado diretor do DINTER 3, mandando a gente seguir com exatidão o reconhecimento, que estava tendo muitos problemas. Então, se houver influência da CADEPOL na VUNESP, na prova discursiva da VUNESP, pode cair uma questão sobre reconhecimento de pessoas. Vamos ver o passo a passo do reconhecimento de pessoas. Primeiro passo, a pessoa, o chamado reconhecedor, vai descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Muito comum está em crimes patrimoniais. Posteriormente, essa pessoa a ser reconhecida vai ser colocada lado a lado com pessoas que têm algum tipo de semelhança. E em seguida, o reconhecedor irá apontar, tá? Quem é a pessoa que ele está reconhecendo. Normalmente, crimes patrimoniais ou crimes sexuais ocorrem no reconhecimento de pessoas. Se houver alguma razão, algum receio para que o reconhecedor não reconheça o reconhecido por intimidação ou outra influência, a gente vai adotar cautelas para que o reconhecido, a pessoa a ser reconhecida, não veja o reconhecedor. Na prática, a gente faz um buraquinho numa porta para realizar o reconhecimento pessoal. E todo esse procedimento irá fazer um auto pormenorizado, que vai ser subscrito pela autoridade, ou seja, o delegado, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento, ou seja, o reconhecedor, e por duas testemunhas presenciais. Eles vão tentar colocar 3 testemunhas, uma testemunha para tentar confundir vocês, tá? Na prova objetiva. Acabamos. Vamos fazer as questões. Vou deixar para vocês aí dar uma lida nessa questão enquanto eu tomo uma água.
Vamos lá, a confissão do réu. É a rainha das provas e dispensa o exame de corpo de delito. Errado. Ela já foi a rainha das provas no passado, que adotava a chamada prova tarifada, não é mais, e ela nunca irá suprir o exame de corpo de delito. Todas as questões falam que ela supre o exame de corpo de delito em alguma ocasião, mas não, gabarito, letra D, ela não supre o exame de corpo de delito, direto ou indireto, nunca, tá? Gabarito, letra D. Só comentar na letra E, deixou de ser rainha das provas do processo penal, tendo em vista que inúmeras razões pode levar a uma confissão. Exatamente, foi por isso que ela deixou de ser a rainha das provas. Hoje em dia pode ter confissão mediante tortura, então ela deixou de ser a rainha das provas em razão disso. Hoje em dia todas as provas têm o mesmo valor probatório, não existe isso de hierarquia de provas. Só para deixar claro, novamente, que adotamos o sistema do livre convencimento motivado. Não há hierarquia entre provas. Continuando. Deixar vocês lerem aí também. Bom, leram aí a questão? Vamos lá fazer ela. Com relação ao reconhecimento de pessoas e coisas e a careação. Só fazer uma revisãozinha rápida da careação. Na careação, ocorre quando duas pessoas são colocadas frente a frente ou por meio de carta precatória que deram versões conflitantes sobre algo relevante, tá? Letra A, não será admitida a careação entre acusado e testemunha. Errado. É possível a careação entre acusado e testemunha, vítima e vítima, réu com réu, réu e testemunha, acusado e testemunha, né? Então, é possível, sim. Deu versões conflitantes, é possível a careação em todas as pessoas que são chamadas a darem seu depoimento, sua versão nos autos, tá? Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado. Daí, ok, subscrito pela autoridade, ok, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento, reconhecedor, ok também, e por uma testemunha presencial. Aí está errado, é por duas testemunhas presenciais. Letra C. Após a realização do reconhecimento, a pessoa que o fez será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Errado, é antes da realização do reconhecimento. O primeiro passo é a pessoa descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, inverteu a ordem aí. Letra D, nosso gabarito. O reconhecimento de objeto deverá ser realizado com as mesmas cautelas previstas para o reconhecimento de pessoas, desde que aplicáveis. Correto. Letra de lei, tá? Isso tá no Código de Processo Penal. Letra D, nosso gabarito. Próximo tema. Com certeza, o melhor tema do processo penal, prisões. Vamos falar da prisão em flagrante, primeiramente. Quais são as espécies de prisão em flagrante? Temos quanto ao sujeito, que é o flagrante facultativo, que qualquer do povo pode prender quem quer que se encontre em flagrante delito, e o flagrante obrigatório / compulsório, que é o dever da autoridade policial e seus agentes. Artigo 301, cai muito. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Cai muito o artigo 301, mas o que mais cai é o 302, que veremos agora. As espécies de flagrante segundo 302, que refere-se ao estado flagrancial. Temos o flagrante próprio, também conhecido como real, verdadeiro ou propriamente dito, que ocorre quando a gente está cometendo ou acaba de cometer o crime, ou seja, ele ainda está na cena do crime. Vamos dar um exemplo? Mévio esfaqueando Tício, visando a sua morte. Ele é surpreendido pela polícia, então ele está cometendo o crime. Agora, se ele já esfaqueou, o crime está consumado, ele ainda está na cena do crime, e a polícia surpreende, ele acaba de cometer o crime. Isso é o flagrante próprio,
Flagrante impróprio, ou quase flagrante, ou flagrante imperfeito. Nomes doutrinários, fiquem atentos. Qual que é a palavra-chave do flagrante impróprio? O agente é perseguido logo após a prática do fato delituoso. Decorem as palavras-chave. Perseguido logo após, tá? Flagrante ficto, ou flagrante presumido, ficto ou assimilado. Tudo expressões sinônimas que podem aparecer na prova de vocês, principalmente na oral, eles usam muito sinônimo. É o artigo 302, inciso 4. Palavra-chave, encontrado logo depois. Com que? Instrumentos, armas, objetos, papéis, que faz presumir ser ele autor da infração penal, tá? Exemplo que aconteceu aqui em Colina. Não vou usar o nome da pessoa, obviamente, então vamos lá. Tício furta um ventilador. Tício furta esse ventilador e depois dorme na calçada com o investigador do lado. Sim, isso aconteceu na minha cidade. A PM surpreende ele, ou seja, ele é encontrado logo depois com arresto furtiva, com objeto material do crime. Então, flagrante presumido nele, foi feito o auto de prisão em flagrante nesse indivíduo. Continuando, trouxe aqui para vocês o artigo 302, já resumindo certinho para vocês, para dar uma lida depois dessa forma. Trouxe o flagrante em crimes permanentes. Considera-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Exemplo de crime permanente para vocês: sequestro ou cárcere privado. Então, enquanto a vítima estiver com a sua liberdade cerceada, o agente está cerceando a liberdade, está em flagrante delito. Artigo 304, cai muito, mas pura leitura de lei, trouxe aí, apresentado o preso. O que é isso? Audiência de apresentação e garantias, pois a autoridade policial é a primeira garantidora dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Parágrafo 2º, cai muito, necessita de testemunhas na prisão em flagrante? Não, mas se não tiver testemunha, tem que ter 2 testemunhas que hajam testemunha da apresentação do preso à autoridade policial, ao delegado. Essas testemunhas são chamadas de testemunhas de apresentação, também conhecidas como testemunhas fedatárias ou instrumentárias. Elas visam garantir a regularidade de um ato. Questão também muito clássica em prova oral. Candidato, o que é testemunha fedatária? Excelência, testemunha fedatária, também conhecida como instrumentária, é aquela que visa garantir a regularidade de um ato. Ela não depõe sobre fatos, e sim sobre a regularidade, formalidade de um ato, tá? Outras espécies doutrinárias de flagrante. Isso tem cara de prova discursiva, tá? Para todas as carreiras. Flagrante esperado. O flagrante esperado é aquela modalidade que a autoridade policial fica sabendo que um crime ocorrerá e ela vai se deslocar até o local do crime. No momento que o agente iniciar os atos executórios ou até mesmo consumar, a autoridade irá fazer a prisão em flagrante, modalidade válida, já que não há influência dos agentes policiais na prática delituosa, diferente do flagrante preparado ou provocado. Essa é a grande diferença. Nesse, a autoridade e o agente instigam o infrator a cometer o crime, tá? Criando uma situação que o crime jamais se consumará. É uma hipótese de crime possível, segundo a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante para a polícia torna impossível a sua consumação. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Policial querendo prender Tício, já que o Tício é o chamado trombadinha da cidade, fica sabendo que ele está lá no bairro, que é um bairro com alta criminalidade, e esse policial disfarçado, ele passa com um Rolex, relógio de alto valor econômico, visando já prender o Tício em flagrante. Então, no momento que o Tício inicia os atos executórios para furtar o relógio, a autoridade policial, né, ou o policial prende o Tício em flagrante, entendeu? Teve uma instigação. Essa instigação, querendo prender em flagrante, torna ele ilegal. Tá? Não é uma modalidade válida, tá?
Flagrante forjado. Aqui é totalmente ilegal. Aqui não existe crime, é apenas uma simulação da polícia para incriminar alguém de forma falsa. Exemplo, jogar drogas no carro de um inocente, tá? Visando prender em flagrante. Flagrante retardado ou diferido, na verdade, é uma técnica especial de investigação, meio de obtenção de prova, em que a autoridade policial retarda a realização da prisão em flagrante para obter o maior número de informações, elementos de informação, e assim realizar a prisão de normalmente mais integrantes, ou realizar a prisão no momento mais oportuno para o conjunto probatório, tá? Isso é o flagrante. Vamos lá? Responder a questão da prisão em flagrante? Questão da magistratura em 2011, VUNESP. Nossa, professor, trouxe questão de magistratura por quê? Questão excelente para revisar diversos institutos da prisão em flagrante, tá? A gente vai analisar uma a uma. Quem, logo depois do cometimento do furto, é encontrado na posse do bem subtraído, pode ser preso em flagrante delito, ainda que não exista testemunhas da infração. Perfeito, já vimos que não depende de testemunhas da infração, mas nesse caso tem que ter duas testemunhas de apresentação, tá? E é possível, sim, prender em flagrante, se foi encontrado logo depois, é o chamado flagrante presumido ou ficto. Então, letra 1, perfeita, correta. Nos crimes permanentes, entende-se que o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Perfeito também, letra de lei. Inciso 3. Qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Errado, não é deverá, é poderá. É o chamado flagrante facultativo. Quem deverá é a autoridade policial e seus agentes. 4. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade policial lavará o auto de prisão em flagrante, chamado APF, depois de prestado o compromisso legal. Perfeito. É o chamado escrivão ad hoc. Letra 4, correta. Apresentado o preso, ou seja, audiência de apresentação e garantias, a autoridade competente deverá interrogá-lo, entregar-lhe a nota de culpa e, em seguida, proceder ao oitivo do condutor e das testemunhas que o acompanham, colhendo ao final a assinatura de todos. Errado, inverteu as ordens, tá? As ordens. Primeiro condutor, depois testemunhas e só ao final interrogar, tá? Então, gabarito, letra B. 1, 2 e 4 estão corretas. Vou tomar uma água aqui antes, fala da prisão preventiva. Vamos lá, prisão preventiva, a chamada prisão cautelar na espécie, a prisão cautelar clássica. Quem tem legitimidade para decretar? Somente o juiz, tá? Cláusula de reserva de jurisdição. Somente o juiz pode, mas nunca de ofício, pois isso viola o sistema acusatório. E quem tem legitimidade para requerer / representar? Representar o delegado de polícia durante a fase de investigação e para requerer o Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, tá? Pressuposto da prisão preventiva. Prova da materialidade, indício suficiente de autoria, o chamado fumus commis delicti, o perigo gerado pelo estado de liberdade, chamado periculum libertatis, e ser baseado em fatos novos ou contemporâneos. Isso está expresso lá no artigo 312 e seguintes. Requisitos: garantia da ordem pública, ou seja, evitar a reiteração de infrações penais, da ordem econômica, normalmente nos crimes de colarinho branco, fazendo um paralelo com a criminologia, teoria da associação diferencial, de Edwin Sutherland, assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, evitar fuga, quando há um fundado receio de fuga, e garantir conveniência da instrução criminal. Aqui, normalmente, é um indiciado ou acusado que está ameaçando testemunhas, destruindo meios de prova, algum objeto que pode ser periciado, tá? Isso são os requisitos. Então, pressupostos, requisitos, vamos ao cabimento. Quando é cabível a prisão temporária? Crimes dolosos, não está escrito culposos, hein? Crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 anos. Então, se o indivíduo é primário e comete um furto simples, não cabe, em regra, a prisão preventiva, tá? Se o infrator tiver sido condenado por outro crime doloso, novamente, em sentença transitada em julgado, ou seja, se ele for reincidente em crime doloso, novamente os chamados vulneráveis aí, se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O que é isso? A prisão preventiva protetiva é o nome doutrinário dado a essa prisão. E quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando ela não fornecer elementos suficientes para esclarecer essa dúvida. Essa é a chamada prisão preventiva esclarecedora. Ficou claro? E, por fim, quando é vedada a decretação da preventiva, é quando o agente agir amparado com excludente de licitude. Exemplo, estágio de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. São as excludentes de ilicitude previstas na parte geral do Código Penal. Então, não pode decretar a preventiva se verificar que o agente agiu amparado por uma excludente de licitude, tá? Questão da prisão preventiva. Vou deixar vocês lerem aí enquanto eu tomo uma água. Vamos lá? A prisão preventiva é decretada pelo juiz, perfeito, gabarito, letra A, cláusula de reserva de jurisdição, somente pelo juiz, mas nunca de ofício, tá? Somente poderá ser decretado como garantia da ordem pública. Errado. É garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal ou garantia da instrução criminal, tá? Não poderá ser revogada pelo juiz. Pode ser revogada pelo juiz, sim, porque ela se submete à causa rebus sic stantibus, de estados da coisa. Então, se não tiver mais presentes os requisitos, o juiz pode revogar, sim. Poderá ser decretada pelo delegado de polícia. Errado, quem decreta é o juiz. O que o delegado pode fazer é representar pela prisão preventiva durante a fase de investigação. Inclusive, ontem mesmo representamos pela prisão preventiva de um indivíduo. É admitida para qualquer crime ou contravenção. Errado, não cabe para contravenção, e crime culposo, como regra, não cabe, a não ser que seja na prisão preventiva esclarecedora, tá? Então, gabarito, letra A. Acabando, gente. Vamos lá. Fiança. Não podia deixar de falar de fiança, porque tem muita chance de aparecer na prova discursiva, principalmente para escrivão. Então, vou finalizar. Já falei do CERN, do Código de Processo Penal, mas agora posso falar de alguns institutos que podem aparecer tanto na objetiva quanto na discursiva. Vou começar com fiança. Traço uma medida cautelar diversa da prisão de natureza real, tá? Finalidade é garantir que a colaboração do réu, do indiciado, durante toda a persecução penal. Coloquei um asterisco para vocês, que esse é o arbitramento. Quando a autoridade policial pode habitar a fiança? É nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Exemplo, furto simples, penas de 1 a 4 anos. Então, no furto simples, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança. Professor, tem alguma exceção? Tem, está lá nas minhas dicas, por sinal. Alguma exceção que o crime é menor que 4 anos e o delegado não pode? Tem. Descumprimento de medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha e na Lei Borel. Somente o juiz, por uma imposição legal dessas leis especiais, então incide, nesse caso, o princípio da especialidade. Vamos lá? E se não for o caso, se o delegado não arbitrar a fiança, ela pode ser requerida ao juiz, que arbitrará no prazo de 48 horas, caso ele entenda ser possível a fiança. E como funciona o valor dessa fiança? Ela vai variar de 1 a 100 salários mínimos, nos crimes que não sejam superior a 4 anos, exemplo, furto simples,
ou de 10 a 200 salários mínimos quando for superior a 4 anos, exemplo, furto qualificado, tá? E o que vai levar em conta para determinar esse valor de 1 a 100, por exemplo? É a natureza da infração, a fortuna do indivíduo, sua vida pregressa, a circunstância indicativa de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, tá? Então, tudo isso é levado em conta para se determinar o valor da fiança. E em razão da situação econômica, né, as condições pessoais de fortuna, o que pode acontecer? A fiança pode ser dispensada, exemplo, um indivíduo miserável que não tem condições de pagar a fiança, ela pode ser dispensada, mas fica atentos, viu? Pergunta de prova oral também, somente juiz pode dispensar a fiança, caiu na prova oral de delegado essa. Reduzido o valor em até 2/3 ou aumentado em até 1000 vezes, tá? Quebramento da fiança. Vamos falar das hipóteses de quebramento da fiança, cai muito o artigo de lei, tá? Se ele praticar nova infração penal dolosa, a VUNESP vai colocar culposa para confundir vocês, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Então, um indivíduo, por exemplo, que não comparece um ato que foi intimado e não dá nenhuma justificativa, é hipótese de quebra da fiança. Você praticar um ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar que foi imposta juntamente com a fiança, ou resistir injustificadamente à ordem judicial. Todas hipóteses de quebramento, tá? E qual a consequência do quebramento? Veremos agora. Perda de metade do valor da fiança e o juiz pode fixar alguma outra medida cautelar ou até mesmo decretar a prisão preventiva. Cassação da fiança. Isso ocorre quando a fiança é arbitrada de forma ilegal ou ocorre uma inovação na classificação do delito que ela passa a ser ilegal, tá? Trouxe aqui um exemplo de fiança arbitrada de maneira ilegal. Um delegado de polícia, por exemplo, arbitra fiança numa injúria racial, que está desautorizado, lembrando que a injúria racial foi para os crimes de racismo. Então, se ele arbitra fiança nesse caso, ela é legal e deve ser cassada. Ou se houver inovação na classificação do delito, tá? Exemplo, entende no início da investigação que era homicídio simples, mas posteriormente descobre uma qualificadora. Então, houve uma inovação na classificação do delito de homicídio simples para homicídio qualificado, lembrando que o homicídio qualificado é hediondo e, portanto, inafiançável. Então, se houver essa inovação, a fiança vai ser cassada. Por fim, posse de perdimento, vai perder na sua totalidade o valor da fiança se ele não se apresentar para o início do cumprimento da pena, tá? Então, passamos de forma completa pelo Instituto da Fiança. Vamos responder uma questão. O tema que mais cai, por isso que eu trouxe para vocês, a autoridade policial poderá arbitrar fiança desde que o crime não ultrapasse a pena máxima de 5 anos. Certo ou errado? Respondem aí. Gabarito, errado. A pena máxima não pode ultrapassar 4 anos. Portanto, gabarito, errado. Vou tomar uma água antes de a gente passar para o próximo tema. Acordo de não persecução penal, chamado ANPP, que faz parte da chamada justiça consensual, negocial, justiça restauradora. Ela está totalmente ligada à teoria do etiquetamento na criminologia, porque ela traz uma justiça restauradora. O que é o acordo de não persecução penal? É um acordo, um ajuste, celebrado entre o Ministério Público, investigado, sempre acompanhado de um defensor, que o Ministério Público vai estabelecer condições que, se forem cumpridas, vai ser decretada a extinção da punibilidade do investigado, tá? Trouxe requisitos para vocês: confissão formal e circunstanciada do investigado, sempre crime sem violência / grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, não é pena máxima, fiquem atentos, é pena mínima inferior a 4 anos, acordo a ser celebrado ser suficiente para reprovação e prevenção do crime, é os chamados fins da pena, ela serve para reprovar e para prevenir, então fiquem atentos. E quando não se aplica o ANPP, professor?
quando a transação penal for cabível, quando ela é cabível nos crimes de menor potencial ofensivo. Candidato, o que são crimes de menor potencial ofensivo? Questão de prova oral. Infrações de menor potencial ofensivo estão na Lei 9.099/95, a chamada Lei do Juizado Especial Criminal. São todas as contravenções penais e crimes que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Isso são infrações de menor potencial ofensivo. Se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que ele faz do crime o seu meio de vida, de forma habitual, reiterada, profissional, tá? Se ele foi beneficiado nos últimos 5 anos com algum acordo, algum tipo de acordo, o ANPP, transação penal e sursis processual, suspensão condicional do processo, transação e suspensão condicional, ambos na Lei 9.099/95. Leiam essa lei, vocês têm que saber esses institutos despenalizadores, tá? Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Não colocou mulher, então... Se uma mulher pratica um crime de violência doméstica familiar contra homem, também não cabe a NPP. Ele não pôs mulher. Então, se for contra homem, também não cabe a NPP. Ou praticados contra mulher por razões das condições de sexo feminino em favor do agressor. Ficou claro a NPP? Vamos fazer a questão do acordo de não persecução penal. Tem uma adaptada numa questão de delegado. Dentre os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal, encontra-se a necessidade de um crime que tenha pena máxima inferior a 4 anos. O afoito vai marcar certo, mas não, gabarito errada, é pena mínima inferior a 4 anos, e não pena máxima, tá? Fiquem atentos que o afoito erra uma questão dessa, tá? Então, gabarito errado. Agora, cadeia de custódia. Essa muita cara discursiva, principalmente para escrivão. Escrivão trabalha a todo momento com a cadeia de custódia, tá? O que é essa cadeia de custódia? Conceito legal, lá no Código de Processo Penal. É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado onde? Em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir do reconhecimento, que é a primeira fase da cadeia de custódia, até o descarte, que é a última fase da cadeia de custódia, tá? Então, a grande finalidade da cadeia de custódia é garantir a integridade da prova, é o chamado princípio da mesmidade. Garantir que a prova que vai ser avaliada pelo juiz seja a mesma colhida durante a investigação policial, tá? Isso é a cadeia de custódia, é o grande fim dela. E o que é vestígio, professor? Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relacione com a infração penal. Tem que ter relação com a infração penal. Professor, me dá um exemplo de vestígio latente? Sim, impressões digitais. Impressões digitais, elas não estão visíveis. É necessário usar certos equipamentos para que ela fique visível. Então, a impressão digital é um exemplo de vestígio latente. Trouxe as 10 fases da cadeia de custódia, vocês têm que saber as 10 fases: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Vamos lá passar por todas essas fases? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que teve um homicídio onde Colina foi até o local do crime e achou um projétil. Projétil se relaciona à infração penal, é um objeto material bruto visível que se relaciona à infração penal. Então, reconheci. Segundo passo, isolar a área para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Perito chegando, vai rolar a fase de fixação, que normalmente é tirado fotos, descrever como esse vestígio foi encontrado, onde ele estava. Então, isso é feito pelo perito, e ele vai constar tudo isso em um laudo pericial. Posteriormente, esse vestígio vai ser coletado após a fase de fixação e acondicionado, ou seja, lacrado, colocado no equipamento para lacrar. Depois, ele é transportado por mim até o Instituto de Criminalística, que fica em Barretos, aqui na minha região. Lá, a Rose, que é a funcionária da perícia, vai receber, e nesse momento vai ter a inversão do vestígio, né? Ele vai se transferir da posse. Processamento, que é a perícia em si. Depois ele vai ser armazenado em condições que
garanto a integridade, né, do vestígio. E, por fim, será descartado, eliminado, certo? Isso são todas as fases, cadeia de custódia, muito importante. Leia os artigos. Fazer a última questão. Vestígio todo material encontrado e recolhido no local da infração, tá? Beleza? Se relaciona ou não com a infração penal. Errado. Ele tem que se relacionar com a infração penal, tá? Então, gabarito errado. Conceito de vestígio está aqui para vocês. É todo objeto ou material bruto, visível latente, constatado recolhido, que se relaciona à infração penal. Portanto, gabarito errado. Finalizamos mais uma aula. Vocês estão aí na reta final, prova chegando. Desejo assim, uma excelente prova para vocês. Estou torcendo para quem estuda, tá? Torço sempre muito para quem estuda, para quem se esforça. Eu quero essa pessoa na Polícia Civil. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e me coloco à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Muito obrigado novamente e até a próxima. Eu sou da polícia e estou aqui para te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia.